Há momentos em que a vida parece empacar. Você já percebeu isso? A gente segue em frente, mas algo dentro de nós não acompanha. Parece que a gente quer ir, mas nossa alma empaca. O corpo se move, mas a alma, ela hesita. Ela, a gente não se sente ali satisfeita, não se sente fazendo sentido mais. É como se a estrada que um dia pareceu clara começasse a dissolver diante de nós. E o que antes fazia sentido, todo sentido, perde o brilho. E o coração, silenciosamente, começa a pedir o quê? Vamos fazer outro caminho? Vamos mudar a direção? Mas mudar de rota é simples? Não, não é. Para quem não me conhece, eu sou a Sônia Vitória, trabalho com psicanálise e também com terapias integrativas. Então, essa simplicidade, ela não é tão simples assim, porque mudança exige uma mudança ali também de estrutura. E mudar a estrutura não é tão fácil assim. Por quê? A gente mexe com amizades, a gente mexe com família, a gente mexe com trabalho e tudo isso que já estava ali num caminhar mais estável para a gente, parece que a gente entra num frio. Até começar a ficar quentinho de novo, vai demorar. E essa mudança às vezes causa em nós uma aversão. Porque, mesmo não fazendo sentido, onde a gente está é onde a gente conhece, é onde é familiar. Então, parece que nosso corpo todo, ele quer aquilo, mas a nossa alma não. Né? Igual eu falei, nosso coração não quer mais. Então, como não é simples, exige o quê? Exige aceitar e encarar esse desconforto que vem com tudo isso. Quem quer encarar desconforto, gente? A gente quer mais conforto, cada vez mais, não é? E é justamente ali, nesse ponto, onde o medo se encontra com o quê? Com desejo, que aquela sensação de, nossa, que gostoso é viver, aquela almofadinha no coração, aquilo que alguns até chamam de iluminação, porque eu coloquei luz naquilo que estava me fazendo sofrer. E às vezes não é trabalho, gente, não é não é mudar de relacionamento, não é sair da família, claro que sair do ambiente onde não nos cabe mais é muito importante, mas a mudança começa internamente. O quanto que eu carrego em mim alguns jeitos de funcionar, algumas maneiras de funcionar que a minha alma não quer mais, né? Porque aquele jeito de funcionar está muito ligado a padrões e a crenças que já ficaram para trás e que eu preciso resolver. A vida sempre vai nos ajudar a resolver da maneira dela. Então, por isso que eu falo que não adianta mudar de ambiente, mudar para um outro país, mudar para um... Adianta o lugar assim em si por algum tempo? Sim, mas eu tenho que fazer também uma mudança interna. Senão eu começo o quê? Que a vida é muito inteligente. A vida, ela vem para nos ensinar. Quando a gente começa a negar o chamado, não sei se vocês já repararam, muitas coisas começam o quê? A se repetir, se repetir, se repetir. É como se a gente estivesse repetindo de ano, ou estivesse repetindo aquela mesma etapa do jogo, e eu não consigo passar de fase, eu não consigo passar de fase. E aí aquilo vai enchendo, nos enchendo até chegar um dia que a gente fala, basta, chega disso. E essa estagnação, essa sensação assim, empacou. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Fico aqui? Eu mudo? Como que eu lido com esse desconforto? E quando a coisa começa a doer mesmo, quando o peito aperta, quando
essa repetição começa a trazer mais do que dor, né? Começa a trazer sofrimento, é a nossa alma gritando mesmo, que algo precisa ser visto, que algo precisa nascer urgentemente. E acredito que todos aqui já assistiram a um parto, seja aí em filmes, seja até na vida mesmo real. Todo mundo já viu falar dessa dor, dessa cicatriz que fica mesmo tomando anestesia. É um pós-operatório que a gente tem que se cuidar. Então, o autocuidado, nesse momento em que se percebe a estagnação, é importantíssimo. Então, voltar-se para o corpo, ter uma rotina com o seu corpo, vai ajudando muito nesse caminhar. Por quê? Porque o corpo, ele precisa disso. Ele precisa de uma rotina que, às vezes, a gente tirou dele, que é uma rotina de movimento, de nutrição, de hidratação. Se a gente faz o básico ali, quando bate ali na porta para a gente fazer a mudança, a jornada, a gente está mais disciplinado para fazer certas coisas. Senão a gente cai nas nossas dores psíquicas, na ansiedade, na depressão, no pânico, porque aí o medo, ele vê ali uma brecha aberta para sapatear ali na nossa alma. E com tudo isso ainda tem uma questão nossa aqui ocidental, que as nossas emoções são muito julgadas. A gente aprende que desde pequenos que sentir, que ter emoção é ser muito vulnerável, que é perigoso, que você vai ser muito emocionada, muito emocionado e que as pessoas vão se aproveitar de você porque vê uma fraqueza em você, né? Você se coloca muito na vítima e que é necessário sair, claro que é, né? A gente vai se sentir muitas vezes vitimizado, mas de tudo a gente precisa deixar vir essas emoções e nos ultrapassar e não se instalar dentro de nós. E o pior, que a gente tem que manter o controle, que é nos ensinado. Você tem que manter o controle. A gente não vai conseguir manter o controle de tudo, ainda mais de um chamado. E quando vem o chamado, virão todas essas dores. E a gente precisa sentir, a gente precisa sangrar essas dores. A gente precisa deixar ela passar por nós, para a gente poder ir, senão ela fica. Então, cuidar, igual eu falei, ter o autocuidado é um pedacinho do que precisa para a gente se colocar nessa jornada e não sair dela. E continuar seguindo, porque o fruto que a gente quer colher é de quê? O que a gente, no fundo, quer sentir? Que a gente quer sentir um bem-estar, a gente quer sentir uma conexão de paz com a gente mesma, a gente quer sentir que dentro de nós a gente é vitoriosa, vitorioso. É isso que a gente quer. Então a gente tem que abrir a porta para esse chamado o tempo todo. E quando é que esse chamado vem? Diariamente. Diariamente vem para nos avisar. E quando a gente vai percebendo, a gente vai fazendo essa comunicação mais fluida com esses chamados, para não ficar na repetição e na dor que fica cíclica ali na nossa vida. E fica cíclica porque a gente é muito apegado às nossas crenças. É como se nossas crenças tivessem raízes em nós. E que é muito difícil puxar pela raiz, cortar pela raiz, porque vai ficar ali um buraco. O que eu coloco ali? Esse é o pulo do gato. O que eu quero colocar ali? O que eu quero transformar ali? O que eu quero que venha à tona e coisas que eu não quero que venha à tona? Nos disseram muitas vezes que ter sucesso mesmo é ter estabilidade, é ter bens materiais,
é casar, é ter filho, é seguir um padrão. Porque se cada um resolve fazer a sua mudança, a gente mexe com todo mundo. E a maioria das pessoas, olha aí, quer ficar numa zona de conforto onde não está mais confortável. Tá doendo, mas é o lugar que eu conheço, é um lugar familiar, e aí eu vou ter que mudar tudo, mudar amigos, mudar, às vezes, mudar mesmo assim. Na vida física eu vou sentir essa mudança. E aí, é muito cansativo. Então eu não resolvo fazer, mas a vida vai insistir com repetições, que você vai ter agonia, que você vai ficar ali se debatendo para poder encontrar uma saída. E o amor que a gente tanto fala, que a gente quer sentir, também é colocado que é sacrifício. Então parece que para a gente amar, para a gente ter algo na nossa vida, a gente tem que se sacrificar. E não é para esse lado, né? É nosso sacrifício, é nossa doação, é nossa intenção de fazer algo, sempre. Então, e outra coisa que é colocado, que a gente tem que resolver tudo sozinho. A gente está no momento em que a sociedade está muito solitária e que pedir ajuda é fraqueza. Você é fraco, que você foi pedir ajuda, que você foi fazer tal coisa para resolver isso. Não, vai, você não é forte, faz o que você se propôs a fazer. E nós somos seres humanos, animais muito sociáveis. A gente é no relacionar, é na conexão que a gente se reencontra, que a gente se percebe, que a gente se espelha. Então, a gente precisa desse contato. Não de alguém aconselhando o conselho dela, não, mas de alguém que possa nos olhar, nos ouvir e encarar isso e trazer um espelhamento daquilo que é nosso, para a gente se ver. Aí é muito mais fácil passar por tudo isso. E essa repetição que a vida vai trazendo não é por maldade, é só para a gente crescer, no sentido de vamos lá viver essa aventura. E ela só repete, a vida só fica repetindo aquilo que a gente não quer mais, porque a gente se negou. Em algum momento a gente se negou a olhar para algo que doeu. E a gente colocou a situação embaixo do tapete e a gente fica tropeçando, até tirar aquilo e encarar aquilo. Então, enquanto a gente não olha, muitas vezes só trocar o cenário não vai adiantar muito, porque a repetição vai vir. Você sai daqui, vai morar na China e essa repetição vai acontecer novamente. Então, olhar para si, o que não me serve mais? O que aquilo, como que está a minha vida? O que está se repetindo aqui? É difícil, é dolorido, dá raiva, chateia mesmo. Mas é necessário, porque senão eu vou sentir sempre essa estagnação acontecendo. Eu vou sentir a minha vida empacando, rodando em ciclo e eu vou ficar sempre mais insatisfeita e vou colocar muita energia, às vezes, em lugares, em objetos, em comida, em insatisfações, um saco sem fundo, porque eu estou empurrando, colocando muita energia para não olhar para aquilo que necessita, para aquilo que a minha alma está dizendo para mim a todo momento. A todo momento e todos os dias. Todos os dias. Então, não é porque eu resolvi algo da minha vida que eu sou um santo, que eu sou uma santa, que eu sou uma iluminada. Agora eu já despertei, não preciso fazer mais nada. É pura enganação, é puro auto-engano. Nós estamos aqui, é um jogo infinito. Mas é exaustivo? Não precisa ser. Seria tão bom se a gente percebesse quando algo já não faz mais sentido e a gente falasse, opa, já levantasse e falasse, olha, eu tenho que fazer alguma mudança aqui,
porque eu estou percebendo que o sentido da coisa está mudando. E esse sentido que está indo, para mim, tem que ser outra direção, tá ok? Mas, como nós somos animais sociais, a gente se apega, a gente se conecta tão profundamente e às vezes com algo e com pessoas que a gente só está para agradar. E a gente esquece o quê? Que a gente precisa agradar primeiro a nós mesmos. Lembre-se, ame ao outro como ama a si mesmo. Né? Então, como assim, né? Eu estou fazendo isso? Então tem um confronto aí dentro de nós, um desejo de mudança e um medo muito intenso de encarar essa mudança. Na Bíblia diz que tem uma repetição de uma palavra que é não temas, de uma frase não temas, mais de 300 vezes. Eu fiquei pensando nisso essa semana, até falei com as clientes minhas, porque nada é por acaso. Sempre que algo vem para mim e eu percebo que as minhas clientes precisam receber a mesma informação. Não temas. A gente tem muito medo. Por quê? Porque a gente está tão conectado, tão fixado nesse corpo nosso, nesse corpo físico que eu sinto, que eu olho, que eu vejo, que eu percebo aqui com o meu toque, que a gente às vezes se esquece de algo além de nós, dos nossos outros corpos. Esse chamado vem da onde? Esse lugar que dentro de nós está sempre falando, vamos fazer algo, vamos, olha que curso legal, por que eu me conectei com aquele curso, com aquela viagem? Por que de repente a pessoa começa a procurar novos trabalhos? Por que ela quer fazer ali uma terapia de casal? Qual é a mudança que está querendo vir? A gente é assim, a gente se move pela falta. A gente começa a sentir algumas faltas, algumas necessidades. E às vezes o que não está mais correspondendo não serve. Já serviu, a gente tem que ser muito gratos, honrar aquilo e apenas deixar ir. Então o medo, ele é um aspecto nosso que nos paralisa. Não o medo, aquele medo de segurança, né? Não vou atravessar a rua, que vem um carro. Não vou pular do prédio, porque não vai dar bom. Mas eu falo de um medo, que é um medo de algo invisível, que não aconteceu ainda. Um medo de um futuro que a gente não sabe como vai ser, porque a gente queria ficar no controle. A gente gostaria muito que viesse um anjo do céu e falasse: olha, você precisa fazer isso e vai ser assim o seu caminho, vai dar tudo certo, você vai seguir assim, assim, assado. Não é? A gente não queria ser direcionado assim por É o nosso sonho, mas não vai ter. Por quê? Porque esse movimento faz parte da vida, da gente se perceber e sentir com o nosso coração e fazer com as nossas próprias mãos. Sentir uma autonomia, que a gente está com as rédeas da vida em nossas mãos e que a gente está lidando com as consequências dos nossos atos, com as consequências dos nossos investimentos em nós mesmos. E isso dá uma sensação de expansão, de um crescimento tão grande que ninguém pode dizer qual é o nosso caminho, a não ser nós mesmos. Porque o seu propósito é você que escolhe, é você que se propõe. Então, quando a gente aceita encarar a dor, olha para ela, a raiva, tá, tô sentindo tudo isso, o que acontece? O medo, a raiva perdem o poder, perdem totalmente o poder. De quê? De nos aprisionar, de nos estagnar, de nos empacar a vida.
Então, aquele sofrimento deixa de existir e se torna o quê? Movimento. Isso é legal, né? O sofrimento se torna um movimento em direção à nossa vontade, à nossa mudança, a novas experiências. Quando a dor é escutada, ela se transforma em quê? Em sabedoria. Né? Não tem aquela frase, a sua dor se transforma na sua força? O que é a força? É a nossa sabedoria, que não é só conhecimento. Sabedoria, eu sei fazer porque eu vivi a experiência, eu senti com todos os meus corpos, senti com a minha mente, senti com as minhas emoções, senti na minha ação fazendo, eu estava íntegra ali, é a sabedoria. Então, quando a dor vai virando sabedoria, essa repetição que acontece em nossa vida deixa de existir. Não é maravilhoso? Não precisamos deixar que o sofrimento se transforme em algo endurecido, sem fim. Ai, a vida é para sofrer, né? Se a gente deixar virar sofrimento, sim. Mas a dor, eu posso sentir a dor e fazer algo por ela naquele momento. E não deixar virar um tormento na minha vida. Então, tudo nasce quando a gente resiste. Tudo de dor, de sofrimento. A gente começa a resistir, resistir, e aí aquilo fica mais potente em nós. É como se a dor, o sofrimento, na verdade, né? Porque a dor vai sempre vir para a gente fazer um movimento. E se a gente não faz esse movimento, começa o sofrimento. E o sofrimento, quando ele não é olhado, ele se transforma em muitas outras coisas, em transtornos sem fins na nossa vida. A gente vive um verdadeiro, talvez, inferno, ou anos e anos da nossa vida. Então a cura que a gente tanto quer, a cura começa quando paramos de resistir, quando deixamos a emoção fluir por nós como um rio que encontra o mar. A gente não deixa a água estagnada, não deixa a água parada. Lembra que a água parada é mágoa, água que não tem mais ali a oferecer, não tem mais nutrição, não tem, porque uma água... Pensa, aqui em São Paulo tem o Rio Tietê, sempre que eu penso em mágoa, eu penso no Rio Tietê. Um rio, tem uma parte que já está limpa, mas é um rio denso, sujo, leitoso, mal cheiroso, que não tem mais vida ali. E quanto o rio Tietê tem dentro de nós, quantas mágoas a gente vai guardando ao longo da vida, porque a gente tem medo de falar, a gente tem medo de se colocar, ou a gente se coloca de uma maneira de ataque muito grande e também vai gerando mais dor, mais mágoa. Um dia eu fiquei observando as pessoas conversando no mercado e a maioria das pessoas estavam falando o quê? De mágoas. Mágoa que fizeram no trabalho, mágoa do que está acontecendo ao redor, falando sobre uma notícia, reclamando de tudo. Então, assim, é um mar de mágoa. Olha, imagina um mar de mágoa, uma água que não serve mais. Que sofrimento que a gente se coloca. Mas muitos acreditam, e eu também acredito, que quando cada um de nós começa a limpar esse rio Tietê dentro de nós, começamos a desempacar a vida, começamos a confiar para além do nosso corpo físico, começamos a sentir que algo a mais nos guia,
A gente faz uma entrega de coração, né? De confiança, de fazer o seu melhor. E apenas isso. E controlar, é claro, o que a gente tem controle. Da respiração. Toda vez que vier pensamentos do fundo desse baú de crenças, né? Olhar para aquilo e falar, vem cá, olha, você está falando isso, então vamos lá investigar se é isso mesmo. Você está me colocando medo nisso, será que é isso? Deixa eu lá, deixa eu colocar a planilha aqui e ver. Quando a gente começa a fazer isso, aos poucos o caminho se redesenha, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A rota antiga vai se desfazendo e o novo vai surgindo como uma trilha de luz. Olha que bonito. Ó, lembra daquela frase, dê o passo que o chão aparece? Esse caminho de uma trilha de luz, imagina você caminhando e as luzes se acendendo. A gente é muito holográfico, a gente coloca o nosso mundo para fora. Né? Tem uma lei hermética que fala que adentro é semelhante com o que tem fora. Então, o que você está vivendo fora também pode ser um sinal para você falar, eu não consigo saber como que está a minha vida. Olha ao seu redor também. É uma boa dica para entender essa repetição. E a gente vai olhando, a mudança vai acontecendo, a rota antiga vai se desfazendo e o novo vai surgindo como essa trilha de luz que eu falei. Mudar a rota é também um ato de auto-amor, de autocuidado, de merecimento, de valorização. Dizendo eu mereço caminhar onde a minha alma respira. Eu mereço caminhar com leveza, sem pesos. Eu não preciso carregar ninguém. Eu mereço isso. Honrando o que já foi. O que já foi, serviu, foi a minha base. Foi aquilo que eu precisei. Mas agora eu estou em outra jornada. Eu não preciso mais me prender ao que já cumpriu o seu papel. Já cumpriu. Obrigada. Eu agradeço. Seguir em frente. É entender que o que parecia o fim, na verdade, é passagem. Fim. O que é o fim? Apenas uma ponte, uma passagem, que eu vou para outro lugar, viver outras coisas. Aquilo ainda continua com outras pessoas, que vão atravessar também. E é nesse processo que é comum, muito comum mesmo, sentir-se só. Por isso que dar um pontapé nessa jornada, abrir a porta e falar eu vou, não é muito fácil. Porque ninguém quer se sentir sozinho. A gente quer ter uma sensação de dar dando a mão para alguém. A gente quer ter a sensação que, pelo menos ali, alguém sabe onde eu estou. Sabe quando você pega o Uber e fala, vou mandar aqui a corrida para alguém. Alguém sabe onde eu estou? É essa sensação. Que às vezes a gente sentindo essa sensação, a gente vai com mais facilidade. Por isso que existem mãos que ajudam a sustentar o recomeço. Sim, existem. Mãos que escutam, mãos que acolhem, mãos que orientam, sem tirar a nossa autonomia, sem dizer, vai para esse caminho, segue assim, segue assado, mas sim, observa isso, olha o que você está fazendo, tá bom, tá ruim, você está sentindo muita raiva nesse movimento, qual outro movimento que você pode fazer? Tem muitas pedras ali, quer ir por ali mesmo? Olha para o outro lado, tá mais gramadinho, e aí? E aí você vai escolhendo.
né? Vai escolhendo e vai indo, vai respirando, vai passando as etapas, vai sentindo, igual eu falo, essa almofadinha no peito, essa sensação de, poxa, tem alguém sabendo ali para onde eu for, qualquer coisa eu dou uma ligada, qualquer coisa eu peço um esclarecimento. Lembra, eu sou dos anos 70, então não tinha GPS, então a gente usava o mapa, né, manual mesmo, de escrito, e também a gente perguntava para as pessoas, você sabe onde fica tal lugar? Você sabe onde que fica assim, onde fica assado, como que vai, onde que vira? E é esse movimento, né? A gente ouve, a gente pergunta, ouve e a gente pode escolher, né? Que a pessoa pode dizer, você pode virar à esquerda, mas se você for reto também dá, né? Mas se você seguindo aqui, ó, eu já sei, pode dar ali, mas, ou dependendo onde você quiser ir, vai olhando, vai observando, para ver se tem ali uma esquina que você pode já virar e chegar mais perto. Então, essa mão é muito necessária na nossa vida e a maioria das pessoas que tem essa mão vão mais longe, porque sozinho a gente vai também, mas segurando a mão, a gente vai, nossa, muito mais confortável. Confortável no sentido de sentir o coração quentinho, porque às vezes a mudança de rota, ela, ela não é tão fácil no sentido de encarar, fazer sozinha as coisas. É verdade. Então, a gente tem que assumir mesmo que a gente precisa. Precisamos, minha vida estagnou, o que eu faço agora? Quem pode me ajudar? Quem pode me orientar? Quem é mais especializado que eu aqui? Além, claro, da sua voz interna, sua voz, vou colocar aqui, do angelical, do seu mental superior, que você tem que ouvir sempre, da sua intuição, que também é desenvolvida. Desenvolver a intuição é importantíssimo nessa jornada. Quando a gente permite que a dor se mostre, que o caminho venha, o que precisa ser curado vem também. E a dor deixa de ser nossa inimiga. O sofrimento também, porque ele nem chega perto de nós, porque a gente já lidou com a dor. E aí, essa dor, sabe o que ela vai virando? Aquilo que a gente mais quer, um mestre. A gente não quer um mestre, muitas vezes, para ter ao nosso lado. O mestre é a nossa dor. Vai se tornando a nossa dor quando a gente olha para ela, senão ela vai piorando e transformando em sofrimento. O desconforto, quando a gente encara a nossa jornada, deixa de ser um castigo e se torna ponte. Pensa, né? O desconforto se torna uma ponte para levar para onde? Para o confortável, novamente. Então, aos poucos, a vida volta a fluir, né? Parece que assim, primavera chega, as ruas ficam todas cheias de flores. Então, e aí a gente começa a aproveitar muito e ficar muito feliz da gente ter dado esse passo. Claro, até a gente ouvir batida na porta novamente. Então, se você se identificou com esse vídeo, se você percebeu também que a sua vida empacou em alguns momentos, que tem muitas repetições, conta aqui pra gente. Vamos compartilhar essas dores, essas batidas aí da vida, para a gente formar aqui um lugar também de apoio para todo mundo. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.